Torcedor corintiano, algo muito grave pode acontecer nas próximas semanas e nós não podemos ficar calados esperando que isso chegue. Estou falando de que corremos o risco sério de ter o novo Amarília 2.0 versão 2022. Exatamente. O jogo do Corinthians contra o Boca Juniors em La Bombonera pode ser muito perigoso por outros motivos que a gente não só apenas no jogo jogado, mas sim da arbitragem. Bom, quem não se lembra daquele ano de 2013 em que o Corinthians foi expulso da Libertadores da América com um jogo terrível no Pacaembu, em que o juiz Carlos Amarília, cara, foi uma farra do boi, assim. Pênalti não marcado, gols anulados, impedimentos absurdos. O Corinthians foi literalmente roubado dentro do seu estádio. E por que eu tô com medo disso acontecer de novo em La Bombonera? Bom, quem tá acompanhando aí os últimos acontecimentos do futebol, já pode ter visto o que rolou no jogo do Boca Juniors com o Always Ready. Bom, saiu imagens aí, eu não sei se foi antes ou depois, mas saíram imagens, gravações da polícia boliviana apreendendo camisas do Boca Juniors no vestiário da arbitragem. Exatamente. Camisas do Boca Juniors foram colocadas no vestiário da arbitragem. A princípio foi dito como um presente para os árbitros. Isso parece até amistoso, mas não é, cara. Não é. Não é. Você, como time, você não pode dar presente para o árbitro. Por quê? Porque isso pode indicar um monte de coisa. Primeiro, que o Boca Juniors é sim um dos maiores clubes da América. Tanto se você for na Europa, você vai ver camisas do Boca Juniors e muitas vezes você não vai ver do Corinthians. Um erro nosso. Mas é sim a maior marca do futebol sul-americano. E assim, claro que todas as pessoas gostariam de ganhar uma camisa do Boca Juniors. Eu não quero não, viu, Nike? Não precisa me mandar nunca a camisa desse time. Mas enfim. É claro que outras pessoas vão gostar de receber uma camisa do Boca Juniors. É um presente caro. Tudo bem, isso pode parecer só um presentinho, mas na minha visão, isso também pode parecer duas coisas. O primeiro é uma ameaça. Se você assistir séries como Narcos ou filmes como Poderoso Chefão, você não constrói um medo apenas com palavras de medo. Você constrói o medo com favores. Inclusive, essa é a base do Poderoso Chefão, a troca de favores. Eu te dou um favorzinho aqui, você me dá um favorzinho aí. Isso é muito tradicional da cultura gamer, que é tipo assim, olha, eu tô te dando isso aqui, mas eu vou te dar isso aqui, tá? E isso pode ser tanto de coagir de uma maneira legal, entre aspas, de dizer, olha, tô te dando um presente, me dá outro, quanto de criar sim o medo, porque olha, eu tô te dando isso aqui, eu tô sendo amigo, mas você sabe que eu também tô de olho e posso ser seu inimigo. Então é por isso que não pode, na prática de qualquer campeonato, você não pode presentear a arbitragem. Por quê? Porque eu não sei essa intenção. Se eu tô dentro de campo e xingo o árbitro, brigo com o árbitro, tá tudo sendo filmado, tudo sendo televisionado. Mas se isso é dado nos bastidores, eu não sei o que pode acontecer. Eu não sei qual foi a intenção, eu não sei qual foi o recado. E, cara, o dirigente, um dos conselheiros do Boca, deu uma entrevista e ele cuspiu na cara da Conmebol. Cuspiu na cara da Conmebol. É uma matéria da UOL. Olha o que ele fala. Matéria da UOL traz aqui. Em cada jogo temos a cortesia e a delicadeza de dar um presente para o corpo de arbitragem. Em todos os jogos que estamos, há testemunhas. Com grandeza ou dignidade, nunca fomos pedir a camisa porque eles estavam errados e não vamos pedir agora. A situação me faz rir. Isso foi um conselheiro do Boca. A situação me faz rir. Então o Boca acha normal dar a camisa. O Boca acha normal você fazer uma espécie de coação. Cara, ó, e o Corinthians sendo punido por atrasar 2 minutos na entrevista, mas beleza. E aí, o que aconteceu dentro de campo? Eu não tô falando que teve uma ligação ou não, tá? Mas dentro de campo teve um pênalti, no mínimo, assim, pra ser bonzinho, bastante duvidoso, marcado pro Boca contra o Always Ready. E onde o Corinthians entra nessa história? Pois bem, meus amigos, no próximo jogo, o Corinthians visita o Boca Juniors. E a situação pro Boca Juniors na Libertadores não tá fácil. O bicho papão não tá tão bem assim. O Boca é o segundo colocado com 6 pontos. Só que ele encara o Corinthians, o líder, com 7 pontos, e o Deportivo Cali visita o Always Ready com 5 pontos. O Deportivo tem 5, né, e o Always Ready tem 4. Então assim, se o Boca perde em La Bombonera e o Deportivo Cali ganha,
na Bolívia, o Boca fica em segundo e tem que decidir a vaga com o próprio Deportivo Cali. Então ele vai ter que brigar com o Deportivo Cali. Então assim, cara, a vitória pro Boca dentro da La Bombonera pode representar a classificação e a derrota pode representar a desclassificação, já que o jogo do Boca Juniors contra o Deportivo Cali é fora, e a gente sabe que esse time, ele é bicho-papão dentro da casa dele, porque ele cria um ambiente horrível, um ambiente totalmente tóxico para jogadores, torcedores e para a própria arbitragem. Quando ele sai para fora, quando ele vem aqui no Brasil, toma 2-0 do Corinthians e ele tá morrendo de medo de tomar 2-0 pro Cali, lá em Cali, e perder a vaga. Então por isso que a gente tem que ficar com muito medo do que vai acontecer dentro do campo desse Corinthians e Boca lá na Bombonera, porque eles são mestres nisso, são mestres na coação, são mestres na porrada, são mestres em criar um ambiente nojento para se jogar futebol. E não se espante se no jogo na Bombonera sem VAR, tivemos prejuízos gigantescos pro Corinthians. E a gente sabe que se tem prejuízo hoje, depois não acontece nada. Porque houveram gravações daquela época que comprovavam que o Amarília estava sim de má intenção e não aconteceu nada com o Boca Juniors. E aí eu te pergunto, imagina se um clube brasileiro comprovadamente solicita ou acontece um favorecimento a ele. O que ia acontecer? 5 anos fora da Libertadores, dessa belíssima instituição que ama falar espanhol, ama excluir o brasileiro e fica muito bravo internamente porque é só a gente que tem ganhado nos últimos anos. Então assim, vai ser perigoso jogar na Bombonera. A gente vai ter que ficar gritando até lá. Eu não sei que força o Corinthians tem nos bastidores para poder lutar contra isso, mas não vai ser fácil. O que a gente tem são as redes sociais. Vamos cobrar a Conmebol até chegar lá. Vamos cobrar a Conmebol de punição pro Boca Juniors, porque você não pode fazer isso que eles fizeram, não tá no regulamento e prever punições. Espero de verdade. O nosso papel não é brigar na Conmebol, mas a gente pode brigar o máximo que der nas redes sociais e vamos lutar contra isso, porque o Corinthians não pode tomar prejuízo lá. Abraço, vai Corinthians!